Olá, boa noite. Estamos tentando aqui a conexão. Tivemos um probleminha aí com a nossa convidada na internet. Já fizemos os testes. Carol, vai dando feedback aí se a internet está ok. Que agora eu vou convidar a Karen. Estou esperando ela entrar. Hoje o nosso tema é pílula materna. Então você, mamãe, convide suas amigas aí para participar desse bate-papo incrível de mãe para mãe, onde nós vamos estar falando aí sobre a autoestima, sobre a maternidade real, sobre como que é ser mãe, na verdade, na tua essência. Como eu falei ontem, né? A gente vive aí a maternidade, uma montanha-russa de emoções, mas é compensador no final. Estou aguardando aqui a Karen retornar. A gente está com probleminha na internet dela. Se a gente não conseguir, nos próximos minutos que ela entre, a gente vai conversar eu e ela aqui para retomar ou remarcar. Tudo bem? Eu peço desculpas, não depende da gente, depende da conexão. Mas eu vou esperar mais uns minutinhos. Se ela não conseguir, a gente remarca a live de hoje, tá bom? Vamos lá, Carol, vai dando feedback pra gente. Ela tá aqui. Vamos voltar aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Oi, Rô, tudo bem? Que bom ter você aqui. Olá, Leandro. Quanto tempo? Saudade de você, viu? Rafa, querida. Gratidão pelas orações pela Maria. Você é uma querida, viu? Conseguimos. Karen está de volta, gente. Está Olá, com problema na internet, mas agora vai dar certo. gente, agora vai, né? Vai, vamos lá. A Karen é a nossa convidada especial de hoje. Vamos estar falando sobre o tema Pílula Materna. E ela vai nos apresentar o seu projeto, falar um pouquinho como que surgiu, como que é a vida dela empreendedora como mãe. Vamos ter um bate-papo super agradável aqui. Ela vai se apresentar de novo, que a gente teve um probleminha técnico com a internet. Karen, seja muito bem-vinda, boa noite. Conta de novo a tua história para que a mulherada reforce bastante quem é a Karen. Ah, Então, Diana, vocês estão me amiga. ouvindo bem agora, gente? Carol, dá o feedback para nós aí. Você que vai dar o termômetro aí pra gente, está indo tudo bem. Carol estava aqui online, tá dando feedback. Rafa, querida, você também está no meu coração, viu? Obrigada. Estava agradecendo aqui das orações para Maria. Ah, sim, com certeza. Estamos todos Ó, torcendo. Carol agora tá ouvindo. Carol falou que tá indo Ai, que tudo bem, legal. Karen. Agora vai. Uhul! Então tá. Bom, eu sou publicitária e eu sempre desejei empreender, sempre sonhei com isso, com a maternidade também. E a maternidade me levou ao empreendedorismo, né? Fui demitida no meu primeiro dia de retorno da licença maternidade, então isso me levou a dar os primeiros passos e iniciar, né, o empreendedorismo, algo que eu sempre desejei. Eu tenho uma marca, né? Então eu criei a marca Quero Baby, que é voltada para o público infantil, Baby. É uma loja, um e-commerce de peças e acessórios para bebê. E através dessa experiência, né, e da minha formação, eu construí uma marca bem estabelecida no mercado, uma marca que tem resultados, bons resultados. E através disso eu comecei também a ajudar as pessoas mais próximas, a minha família, os meus amigos, algo que é natural, né, que eu já tenho muito prazer em fazer. E eu percebi que eu poderia fazer isso para mais pessoas, né? E nesse meu caminho de 4 anos empreendendo, 5 sendo mãe, eu tive algumas experiências, né, muitas negativas também, na minha busca entre a tentativa de selar uma paz entre o empreendedorismo, a maternidade, o cuidado com a casa, o casamento, todos esses papéis que nós temos e que é muito desafiador mesmo. Nossa. E por muitas vezes isso foi muito difícil para mim. Eu quase tive um burnout por me cobrar da conta de tudo, de ser perfeita, né? E até que eu percebi, mais pela dor mesmo, que eu precisava radicalmente mudar a minha vida.
que eu precisava olhar para mim, que eu precisava considerar as minhas necessidades, né? Qual eram os meus valores inegociáveis e como é que eu poderia fazer para cuidar, né, de forma equilibrada, de forma mais leve, né, de todas essas minhas responsabilidades. E foi então que eu comecei uma busca, né, por autoconhecimento, descobri a autorresponsabilidade, entendi o que era e comecei a praticar isso na minha vida. E desde então, isso tem um ano, fez um ano, eu tenho vivido uma vida diferente e eu percebi que existe uma necessidade, uma carência no mercado de empreendedorismo materno, alguém que abrace essas mães no lado emocional delas. Porque é isso que a gente precisa. Não basta a gente saber como ter um negócio, como estruturar uma marca, se a gente não tem uma estrutura emocional para isso, né? Se a gente não tem um apoio para isso, se a gente não entende como a importância de se cuidar, né, de valorizar isso. Então, eu decidi fazer isso com outras mães para que elas não tivessem a experiência, não precisassem chegar, né, num burnout ou no risco de viver isso, sabe? Perto de viver isso. E aí hoje eu sou doula de projetos maternos, além da Quero Baby. Eu sou doula de projetos de mães empreendedoras, na verdade. Eu prefiro assim. E eu ajudo essas mães, eu oriento essas mães, não só na construção, no nascimento do projeto e da marca delas, né? Do empreender delas, mas também eu oriento elas nessa jornada, né? Na questão emocional, na estrutura emocional delas, né? Moral também, não somente técnica. É isso. Muito bacana a tua história, Karen. Eu tenho te acompanhado aqui nas suas postagens, no seu trabalho, e, e são conteúdos muito ricos, assim. E traz de uma forma muito clara, realmente, a nossa dor enquanto mãe, né? A gente até chegou nesse tema, pílula materna, que eu achei perfeito, inclusive, e eu acho que você usa a criatividade a seu favor, porque você traz de uma forma leve, sutil e direta temas que despertam interesse. Quando eu vi o tema pílula materna, eu fiquei naquela dúvida, né? Mas ao mesmo tempo fiquei muito instigada para ler sobre aquele tema. E até o nome que você coloca para si, né, do que você faz, que é o doula, né? Quem não conhece o trabalho da doula, é a mulher, a mãe aí que ajuda outra mulher no trabalho de parto, desde a hora da concepção até o nascimento, onde acalenta, cuida, ajuda. Então, você Exato. colocar esse nome para o teu projeto, para o que você faz, é bem interessante e criativo, né? Porque você está fazendo exatamente isso, só que você traz aí da realidade, né? Do fato da mãe ali estar ganhando o neném, mas traz para o ganhar, a fazer o nascimento da sua empresa, do teu negócio. Então, essa combinação que você faz criativa é muito instigante até para conhecer mais. E muito bacana, assim, é muito inspirador, um trabalho bem bonito, né? E aí, quando você usa esse nome, eu acho, essa é uma opinião minha, né? Eu acho mais acolhedor ainda, né? Porque você se sente realmente ali acolhida e saber que tem alguém ali do outro lado que vai te dar todo apoio, desde lá de trás, da concepção até o finalmente e durante o processo para que o negócio aconteça, faz toda a diferença, né? E quando a gente fala da questão emocional, ontem, né, eu passei momentos mais delicados que realmente te coloca à prova o quanto a gente é testado, né, nessa força que a gente quer aparentar o tempo inteiro, nessa questão emocional que a gente acha que está sempre pronto e preparado, e quando vem situações desafiadoras, a gente vê que não, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. E eu acho que isso é o legal, né? A gente saber que a gente não está sozinho. Ontem foi maravilhoso saber que pessoas que nem me viram, só me conhecem daqui da rede social, e me deram tanto carinho, tanto colo,
realmente tanto palavras de incentivo, de carinho, e aí você saber que você pode contar com alguém nesse processo, Tá né? pra... É bem interessante e muito bom, né? Tá rodando a bolinha aí. Você... Carol, nossa assistente hoje, Carol, como que tá a Karen para você? Tá com internet ou tá sem internet? Ah, que pena, gente. A internet, a internet tá ruim. Carol, obrigada. Ô, Rafa, obrigada, viu? Carol, ô, Karen, a sua internet está caindo. É uma pena, né? Que hoje é um tema tão gostoso, um bate-papo tão interessante para a gente estar falando. Deus. Mas fiquem aí, gente, não sai. Eu vou chamar ela aqui pelo WhatsApp, pelo computador, enquanto a gente está aqui. Vamos lá, voltou. Karen, você voltou, saiu e voltou. Mas vamos continuar, tá bom? A Carol está Voltei, dando eu apoio acho, aí né? pra gente. A Carol está dando apoio aqui pra gente, nos auxiliando. Carol, grata, muito obrigada, gratidão por nos ajudar aí. Eu estava dizendo, né, da importância realmente da gente saber que não estamos sozinhas. Karen, a internet. Gente, faz parte, né? A internet não tá legal. Mas o tema de hoje é justamente o que a gente está falando, que saber que nós não estamos sozinhos. Bom, agora está funcionando. Vamos lá, então. Se está funcionando, vamos dar sequência. Vamos aproveitar aí os momentos que a internet está colaborando. Eu vejo uma bolinha rodando. Ai, que pena, gente. Internet. Vai ser divertida a live de hoje. É suspense. Tan, 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 tan. É para vocês ficarem Gente. presos e não sair, gente. A gente está falando por partes. Igual quando você vai assistir série, você fica doido para saber o próximo capítulo. Hoje é série Pílula Materna. Não saiam daí. Então, a gente está agora no segundo episódio. O primeiro foi a apresentação. Então, você que está aí, não sai, porque nós não vamos sair de novo. Vamos continuar. Cara, e vamos dar sequência, então. Vamos falar um pouquinho desse tema, pílula materna. O que te inspirou a escrever esse tema? As mães que não leram, eu até postei lá nos meus stories, de tão encantada que eu fiquei com esse tema. Fala para mim o que te despertou, o que te levou primeiro a chegar nesse tema tão interessante, pílula materna. Por que você chegou nesse tema? Ó, Vivi, Thaís, tá todo mundo aí com a gente. Vamos lá. Bom, tudo que eu levo, né? Tudo que eu preparo de conteúdo é com a intenção de levar um abraço, sabe? Seja em forma de texto, seja em forma de stories, enfim. Qualquer ferramenta que a gente tenha, eu procuro usar como forma de um abraço, porque foi isso que eu precisei tantas vezes e que eu ainda preciso, né? Então, o que eu procuro, assim, criar, que eu tenho procurado criar, é uma rede mesmo, sabe? De apoio entre mulheres, para que a gente se dê essa força, se dê essa estrutura emocional que a gente precisa para fazer o que a gente também precisa, né? Então, assim, Vocês estão me ouvindo? A imagem da Eu Diana tô está te um ouvindo, pouquinho Karen. distorcida. Tá, então tá Então, bom. a imagem não tá tão boa, mas a voz tá perfeita. Pode dar É, sequência. Se não tiver, Não, eu te mas eu, falo, tá bom? eu estou te ouvindo bem, ótimo. E então, como eu estou sempre procurando dar esse abraço, né? Da mesma maneira porque eu sei que nós mães precisamos disso. O título Pílula Materna, né? Veio disso porque todo conteúdo que eu compartilho é uma pílula, sabe? Para as mães tomarem e se sentirem revigoradas, se sentirem novas, perceberem também que elas não estão sozinhas, que existem outras vivendo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas dores, né? E que nós não estamos sozinhas nesse processo, apesar de muitas vezes parecer, de muitas vezes nos sentirmos dessa maneira, sozinhas, né, nessa caminhada. E esse texto, esse foi um texto assim, que existem aquelas postagens, né, Diana? Outro dia você compartilhou isso, você preparando uma postagem, não foi isso?
Você Onde eu mostrou. falei que eu gosto de falar com o meu coração. Quando eu estou inspirada, quando eu estou dentro da minha dor ali, né, ou da minha alegria, do meu entusiasmo, flui porque vem do coração. Então, a postagem, ela retrata exatamente o que eu estou sentindo naquele momento, da minha emoção. E aí, acho que para mim faz mais sentido quando é assim, sabe? Exatamente. Essa foi uma postagem. Existem aquelas postagens que você sabe que o público precisa. Muitas eu sei porque eu sei que o meu público, né, ele ainda, muitas mulheres ainda estão passando, né, pelo que eu já passei. Então, muito do meu conteúdo ali não é mais um problema para mim, mas eu sei que é para elas, eu compartilho e eu, né, mando essa pílula para elas. Mas muitas das minhas postagens também, elas vêm na hora, né? Ou porque eu estou sentindo aquilo, ou porque eu recebo um insight e falo, caramba, elas precisam ouvir isso agora. E esse período que eu fiz esse texto foi de um momento que eu estava me sentindo pressionada nesses papéis. Assim, mesmo depois de viver esse processo, né, de autoconhecimento, de busca, de ter uma rotina mais regrada e cuidando de mim, eu me senti cobrada, eu me senti em tensão, né, por causa dessas responsabilidades. E eu simplesmente me reconectei com os meus valores, com aquilo que é importante para mim, a minha família. Eu valorizo muito empreender para mim, me sentir em movimento, sabe? Eu preciso disso, né? E eu entendo que existem muitas mulheres, muitas mães que se encontram na maternidade de uma maneira que para elas é suficiente viver só para ser mãe. E isso é lindo, isso é incrível, mas a gente precisa também entender que existem mulheres, até porque quando a gente se tornou mãe, nós já éramos alguém, certo? É só mais um Já era papel, mulher, sabe? É já só era mais um, uma. um ser único ali, né? Exatamente. É só mais uma função, uma missão incrível, né? Uma missão trabalhosa, mas recompensadora, mas nós continuamos, né? Nós somos. Eu continuo sendo a Karen, né? Que eu já era, você é a Diana. E eu tenho essa necessidade de me sentir em movimento além da maternidade. Então eu estava me sentindo muito sobrecarregada e eu me reconectei e pensei, não, peraí, qual é o meu maior valor? De todos eles, se eu só pudesse escolher um, seria a minha família. Né? Seria a minha família, se eu tivesse, seria a minha família. Então eu falei, peraí, deixa eu montar algumas casas aqui e entender o seguinte. Eu amo cuidar de mim, eu amo empreender, eu não abro mão dessas coisas. Mas mais importante que tudo isso é a minha família, é a minha relação com a minha filha, porque se eu tiver uma empresa incrível, várias empresas incríveis funcionando muito bem, e não tiver felicidade na minha casa, com a minha família, eu vou continuar não tendo nada, sabe? E aí eu comecei, aquele texto eu escrevi para mim mesmo, assim, né? Então, não importa se eu preciso trabalhar, não importa se eu tô com fome, não importa se tudo na minha vida, eu continuo sendo mãe. Tudo que eu preciso fazer na minha vida, eu vou ser mãe, né? Se eu empreendo, eu sou mãe. Se eu estou doente, eu continuo sendo mãe. Se eu estou cansada, eu sou mãe. Então, esse texto foi assim, Karen, é essa a sua realidade, sabe? E essa é a sua maior missão, é ser mãe, sabe? Colocar no mundo um ser preparado, um ser forte, né? Um ser humano que seja saudável, não somente fisicamente, mas emocionalmente também. E a gente sabe que para isso a gente precisa dar um acompanhamento para os nossos filhos, a gente precisa estar presente. E essa é a minha principal missão, né? Essa é a minha principal missão. Então, esse texto foi Um polo. um se liga, sabe? Tipo, essa é a sua maior missão. Não se preocupa com as outras coisas, assim.
lembra que para você é isso que importa. Não coloca a carroça na frente dos bois, sabe? Então eu falei, caramba, se esse texto que eu me escrevi, né, me caiu como uma pílula, me revigorou, me deu um novo tesão, sabe, pela maternidade, pelas minhas missões, eu vou dividir isso com outras mulheres, porque com certeza elas também estão precisando disso. E foi o caso Cara, desse texto, né? e você consegue estar com fácil acesso para você ler esse texto para nós. Eu acho que ele faz muito sentido, principalmente quem está nos assistindo, quem vai assistir reprise, tem vários tipos de comportamentos e pessoas que gostam mais auditivas, pessoas que são mais visuais, pessoas que vão ter um tempinho de entrar lá no teu perfil para ler, mas se você tiver acesso agora, se você não tiver, eu tenho, tá fácil para mim na frente do computador. Eu queria muito que você lesse ele para nós e compartilhasse aqui na live. Você consegue? Você deixa eu pegar meu computador? Claro. É um bate-papo Tá nosso bom, aqui. bem. Fique à vontade. Ó, mulherada, não saiam daqui. A Karen, que está conosco hoje, nossa convidada especial, está falando conosco hoje sobre um tema que ela escreveu com muito carinho para vocês, para nós que somos mães, que se chama Pílula Materna, onde ela fala da nossa realidade aí, da falta do colo, da falta de um abraço, de se sentir sozinha algumas vezes, se sentir perdida. E ela trouxe esse texto incrível, de autoria própria, onde fala da nossa realidade enquanto mãe, enquanto empreendedoras. E eu estou pedindo a ela para ler esse texto, que é um texto incrível, que talvez você que não teve oportunidade durante o dia de ler, que talvez não vai ter oportunidade de ler, ela vai trazer aqui para nós durante a live, porque se vale a pena a leitura. Vocês vão entender agora o porquê que eu estou insistindo tanto para que vocês conheçam esse texto que é maravilhoso, me tocou profundamente. E eu até falei com ela hoje pela manhã no direct, não teria texto, não teria assunto mais apropriado para estar falando hoje do que o dela. Depois de ter passado o que eu passei por ontem com a maternidade, com a minha filha, esse texto ele veio para me acalmar, para me acalentar, para me abraçar, como ela falou. Esse é o propósito dela. Através da escrita, através do que ela passou, levar para as mães o abraço, a pílula, o carinho. E ela, pelo texto, ela trouxe tudo isso para mim. Antes, ontem e hoje. Então, eu quero que vocês conheçam esse maravilhoso texto que ela escreveu e veja se faz sentido para vocês também. Pronta, Karen? Prontíssima. Então vamos lá, vamos apresentar esse texto maravilhoso para essas mamães que nos acompanham. Geise, oi amiga, bem-vinda lá. Eu cheguei a tempo, que bom. Isso aí, chegou A exatamente a Geise. tempo. Ela vai ler agora um texto maravilhoso que se chama Pílula Materna, da própria autoria dela. Pode ler, Karen, vamos lá. Se você está cansada, você é mãe. Se está com dor, também é mãe. Se precisa entregar um projeto, um produto, atender ou tem uma reunião com horário marcado, você é mãe. Se tem uma casa virada do avesso, é mãe. Se você tira um tempo para si, ainda é mãe. Se programa um horário para curtir com o marido, continua sendo mãe. Se você tem que estudar, não deixa de ser mãe. Se precisa de silêncio, ainda é mãe. Se quer um banho demorado, é mãe. Se está disposta a comer qualquer coisa só para ganhar tempo, ainda assim é mãe. Se está em um encontro de amigas, você é mãe. Se está de TPM, também é mãe. Se for, se fizer, se estiver, se precisar, o tempo todo e em tudo, você é mãe. Outros papéis podem ter hora para começar e encerrar, horários fixos, dias certos, mas ser mãe é integral, é full time. Faz parte de quem você é hoje, amanhã e sempre. É a sua maior missão. Não é à toa que mexe com você de um jeito louco e gera sentimentos em proporções muitas vezes desconhecidas. Seu maior desafio, sua melhor estratégia, seu melhor plano, seu maior sucesso, sua maior recompensa vai envolver esse papel. Ser mãe te dá a capacidade que você desconhecia, a versão que você não imaginou, a força que você nem sabia que precisava, que precisaria. Considere isso quando você pensar
em duvidar de você. Karen, fantástico, é maravilhoso, é um texto que mexeu profundamente comigo e eu tenho certeza que com as mamães que estão nos assistindo, coloca no comentário se fez sentido para vocês, se é isso, se ser mãe, mulher, faz sentido com o que ela escreveu. E você falou tudo, Karen, de uma forma tão linda, tão sutil, tão amorosa. Você trouxe resumido exatamente. É exatamente isso que a gente sente. A gente não deixa de ser mãe porque está cansada, a gente não deixa de ser mãe porque fez uma escolha somente para si. A gente não deixa de ser mãe porque está cansada. Eu até ontem, num relato também, escrevi enquanto estava no meu momento lá. Exatamente tudo que você falou, eu fiz ontem, né? Porque eu estava exausta fisicamente, exausta emocionalmente, mas eu não deixei de ser mãe. Eu continuei sendo mãe. Eu estava cansada, mas eu continuei sendo mãe e continuei sendo uma boa mãe. Hoje, ela está brincando aqui embaixo. Eu estou aqui na live, porque é um compromisso meu, que eu também amo empreender, mas eu continuo também sendo mãe. Então, assim, fantástico. Você, de uma forma muito sutil, vamos ver os comentários aqui. Lindo, ser mãe é a melhor ajuda verdadeira para nós e para os filhos, é verdade. É a Ruth Tacone que está aqui falando conosco. Lindo, Karen, assim, fantástico. Eu acho que é exatamente isso. E a partir do momento que a gente entende isso, que nós podemos ser mães, mas que a gente pode também ter a nossa individualidade, os nossos sonhos, a gente não vai deixar de ser mãe. A gente só está se identificando e entendendo que nós somos seres humanos, que somos seres únicos, que antes do processo aí, antes da escolha de ser mãe, nós já existimos, nós já tínhamos nossos sonhos. E é bem interessante o que você traz, e assim, o bacana dessas conexões que a gente tem feito, a Pri, inclusive, está falando aqui do mesmo, que a Pri trouxe, inclusive, uma história muito linda dela também, quando ela trouxe o projeto. Por que ela trouxe o projeto? Que ela resgatou lá atrás quem era a Priscila, mulher, antes de ser mãe. E aí, quando ela fez esse resgate, a ficha mudou. E aí ela entendeu que antes de ser mãe ela era mulher. E que as duas coisas poderiam andar juntas, que você não vai deixar nem de ser mãe, nem mulher, independente das escolhas que você faça. Vai ter É momentos, exatamente isso. períodos, que você vai ser mais mãe, como eu fui ontem. Ontem, o meu momento, o meu tempo era único e exclusivamente para Maria Luísa. Por mais que eu amasse empreender, por mais que eu estava maravilhada para fazer a live com a Bárbara e contar para vocês ontem na live, por mais que eu quisesse colocar as minhas postagens em dia, queria postar várias coisas legais que eu fiquei a madrugada desenvolvendo, mas ontem eu entendi que eu era só mãe e tudo bem ser só mãe. A Carol, inclusive, falou: Dayana, esse momento agora, prioridade, fique tranquila, daqui a pouco tudo volta à normalidade. E é verdade. Então, a partir do momento que eu entendo e eu tenho esse equilíbrio de que tem momentos que eu vou ser mais mãe e tá tudo bem, tem momentos que eu vou ser mais empreendedora e menos mãe, entre aspas. Você não vai deixar de ser uma boa mãe, mas você vai conseguir priorizar sua empresa. E vai ter aqueles momentos que você vai ser um momento só seu. Nem mãe, nem empresa. Seu, sozinha. Descansar, e ficar off. E a partir do Eu momento que a gente costumo dizer, entende isso, Diana, eu costumo dizer que são os pratinhos, né, que a gente precisa carregar, né, e equilibrar. São os pratos que a gente precisa e que algumas vezes alguns vão ficar na mesa. A gente precisa escolher qual que a gente vai deixar na mesa, porque se a gente decidir levar todos os pratos ao mesmo tempo, algum vai cair e quebrar, né? E aí o estrago é pior, a dor é pior, pode machucar, né? Então é melhor deixar o prato na mesa ali quietinho, inteiro, né? Do que você tentar dar conta de todas as coisas ao mesmo tempo, porque isso é humanamente impossível, e você se frustrar, se ferir e ferir as pessoas que você ama, que estão envolvidas com você, que fazem parte da sua rotina, né?
Então, eu estou sempre falando sobre isso. Algum pratinho sempre vai ficar na mesa, né? Eu estou dedicada a esse projeto da experiência que começa na próxima semana. Inclusive, eu aproveito, te peço licença, aproveito para fazer o convite aqui. Se tem mãe empreendedora ouvindo a gente, ou alguma mãe que está com um projeto na cabeça, no papel e quer fazer nascer, eu, doula de mães empreendedoras, estou disponível para te ajudar. Vai começar uma experiência na segunda-feira, do dia 16 ao dia 20, que é um preparo para o lançamento do meu curso Nasce uma Marca Notável. E a gente vai falar sobre mentalidade empreendedora, né? A mentalidade da mãe empreendedora e técnicas e estratégias que se usa, que são usadas, né, importantes para você poder iniciar a construção de uma marca de impacto no mercado. Então, se você é mãe empreendedora e quer revitalizar a sua marca, fazer renascer, ou ainda não empreende e deseja, você é convidada. Você pode ir lá na minha bio e fazer a inscrição, tá? No link da bio. E como eu estava falando, eu fiquei há 1 mês e 10 dias que eu estou me dedicando a esse projeto. E foi realmente muito intenso para mim, tem sido intenso para mim, intenso para mim esses dias. E eu procurei equilibrar, mas consciente de que eu não estaria tão presente na vida da minha filha, que eu não desfrutaria de tantos momentos com a minha filha e com o meu marido, com a minha família, como eu costumo desfrutar quando as coisas estão mais tranquilas, né? Eu estava fazendo nascer um projeto e ele tinha prazo para acontecer, então eu precisava fazer aquelas coisas ali, porque tem uma importância para mim isso, né? É uma missão, sabe? É um serviço e é um trabalho, né? Não é porque eu estou em casa que não é um trabalho, né? E que eu posso simplesmente ignorar. Não. Então eu assumi essa responsabilidade e fiz esse projeto acontecer. E eu sabia que nesse período ia faltar só um pouquinho ali para ele, sabe? Mas eu até compartilhei um post de que o que é importante você fazer, né, enquanto você está trabalhando, enquanto você está vivendo uma rotina corrida, é você sempre encher o potinho, sabe? O seu potinho de amor, o potinho de amor do seu filho, o potinho de amor do seu marido, da sua família, porque é importante. Então, você tá lá no ritmo do trabalho, dá uma parada para respirar, nesse momento que você se estica, que você bebe uma água, que você belisca alguma coisa, você dá um beijo no seu filho, você dá um beijo no marido, um abraço, enfim, você dá uma respirada, sabe? E você retorna. E aí o potinho ele vai se enchendo, né? Você está fazendo qualquer coisa, o seu filho acabou de acordar, para tudo que você estiver fazendo. E dá um abraço apertado no seu filho e fala o quanto você ama, né? Porque às vezes a gente fica querendo um momento específico para dedicar aos nossos filhos, mas todos os dias. E isso é importante, só que não vai ser sempre que a gente vai conseguir, né? Porque a teoria é maravilhosa, gente, mas a prática é outra. E a gente sabe que a gente não consegue isso todos os dias. Mas se você tiver esses momentos assim com o seu filho, com a sua família, não vai fazer diferença, sabe? Não é 1 dia, 2 dias que você deixa de tirar um tempo exclusivo, né? Para estar dando uma atenção ativa ali para eles, que vai deixar faltar. Por quê? Porque o potinho ele está sempre sendo reabastecido. E foi isso que eu fiz durante essa dedicação, né? Esses dias intensos voltados para esse projeto. E eu pude, assim... Para mim, foi mais do que um projeto nascendo, Diana. Foi a validação de que eu realmente, né, faço valer, vivo essa verdade que eu vou orientar e ajudar outras mulheres, sabe? Então, realmente, assim, não tem preço, sabe? Não tem preço. Eu acho que você traz um tema muito interessante quando você fala do potinho, quando você fala do teu propósito, do teu projeto. Eu penso também da mesma forma, assim, eu acredito que nós, mães que temos o sonho de empreender, eu não sei se é o caso de todas as mães que estão nos assistindo, mas independente de ser empreendedor, independente de estar por escolha em casa, cuidando só dos filhos, a casa não deixa de ser um negócio, né? Tem tanta coisa para fazer que acaba também sendo a tua empresa, sabe, com outro tipo de atividade. Então, todas se encaixam de alguma forma. Eu penso que quando você entende
e não se culpa de fazer as definições e definir as prioridades em determinados períodos, as coisas fluem. Eu penso que quando você é mãe, que você que é empreendedora, você que é esposa, no teu caso, e outras mães, né? No meu caso, é eu e a Maria e a empresa, então é mais fácil. Mas ainda quem é mãe, que tem marido, ainda tem a empresa, precisa entender que realmente não dá para você ser 100% nas três coisas ao mesmo tempo. Que vão ter dias ou períodos que você vai ter que priorizar alguma coisa. E eu Sem digo dúvida. priorizar isso, quando você prioriza, isso serve para qualquer situação, seja até uma atividade mais simples que tenha no teu dia. Quando você prioriza, você entende que naquele momento aquilo ali é mais importante, você consegue eliminar a culpa, que é o que assombra nós mães. Então, muitas vezes você deixa de realizar um sonho porque você quer estar 24 horas com o teu filho. E às vezes você está 24 horas com o teu filho, não quer dizer que você é uma mãe presente. Às Com vezes certeza. você fica 10 minutos, mas você fica 10 minutos exclusivamente para ele, sem o celular, sem conversar com outra pessoa, sem ficar distraído. Aí você está ali de corpo e alma para aquele momento. E isso serve não só para um momento de qualidade com o teu filho, isso serve para o teu negócio, quando você está focado. Você decidiu que naquele período a tua prioridade é a tua empresa. Então, naquele período ali, naquele determinado horário, você tem que estar focado. Você tem que eliminar as distrações. Porque quando você faz isso, você acaba sendo mais produtivo, você se sente mais confortável e você acaba aquele compromisso ali, aquela situação, muito mais rápido. E aí você ganha tempo para ir para o próximo, que talvez é passar o horário do almoço com o teu filho. Terminou o horário do almoço com o teu filho, é um tempo com o teu marido. Então, quando você consegue distribuir as prioridades e entender, eliminar esse sentimento de culpa. Ah, mas se eu ficar trabalhando muito, meu filho vai ficar largado. Não, a questão não é essa, é a questão como você conduz toda a situação. Exatamente. Porque se você pensar assim, eu só tenho uma. Imagina quem tem dois, três filhos. Então, assim, se a gente for pensar no grau de dificuldade, cada um tem o seu grau de dificuldade. Só que é aquilo que eu estou dizendo. É uma questão de você priorizar, se organizar. E aquilo, igual você falou, é um sonho. E você sabia que tinha um prazo e um período para você se sacrificar e se dedicar um pouco mais. Você ia faltar num lado, mas você ia ganhar no outro, e num apanhado geral, todo mundo saía ganhando, porque você se dedicando mais tempo, focada, produtiva, você consegue resolver e fazer muito mais rápido se você tentar equilibrar as três coisas ao mesmo tempo, sem dar foco necessário. Então, eu acho que quando você entende isso, quando você elimina a culpa, quando você está autoconfiante, quando você sabe o que você quer, quando você sabe que você é uma boa mãe, quando você sabe que você é uma boa esposa, quando você sabe que você é uma boa empreendedora, você consegue distribuir isso de uma forma muito equilibrada e você consegue entender o seu valor em cada papel desse. E eu trago até um exemplo da Maria Luísa, você trouxe até, eu vi da tua filha, outro post maravilhoso também, que eu amei, do abraço que vocês adotam na casa de vocês, do momento que vocês têm em relação a isso. A Maria Luísa, eu também estou num momento, né, que eu já inaugurei esse projeto lá atrás, em março, abril deste ano, tive que dar uma pausa e agora retomei com tudo, como você. Coloquei isso como prioridade, tem um propósito, tem um prazo que eu quero realmente colocar em prática. Então, estou me dedicando bastante ao projeto. E a Maria Luísa, ela percebe, ela está no meio ambiente, né? Eu montei um escritório aqui onde ela consiga estar bem presente, ela no cantinho dela, eu no meu, onde ela consegue fazer as criações dela, ela gosta muito de pintar, mas ela está aqui antenada, ela está percebendo o que eu estou fazendo, ela dá os pitacos dela. E isso é muito interessante, porque a gente envolve a criança, ela entende a importância daquilo que tem para mim, ela entende que aquele momento eu estou dedicada ao trabalho, mas que ela é tão importante. Só que naquele momento a minha prioridade é o meu trabalho. E ela fez um comentário para mim, eu estava mexendo no celular, e ela tem os horários para ficar no celular, eu não deixo ela ficar o tempo inteiro. Ela falou para mim, eu mexendo no celular e eu estava com ela. E nesse momento, eu não fiz essa distribuição equilibrada. Eu quis fazer tudo ao mesmo tempo. Isso não dá certo. E aí ela pegou e falou para mim, mamãe,
quando é que você vai me dar atenção? E aquilo na hora eu travei, o que eu estava fazendo, eu larguei o celular de lado, porque ela despertou um gatilho aqui na minha mente. Eu já Eu já ouvi havia isso, decidido, Diana. Eu eu também já já havia ouvi. trabalhado, e aí ela falou, mamãe, agora o seu tempo é comigo. E olha que ela tem 6 anos. E aquilo realmente me fez pensar, eu estou fazendo errado? Porque eu já entendi que existem momentos para cada coisa, e eu deixei a minha empolgação, porque a gente fica empolgada, é uma É, coisa que sim. você tem o tesão, tem o amor, você se envolve, fica empolgada, mas naquele momento era o tempo dela, e ela percebe isso, porque se eu ditei as regras, eu conversei, combinei, o combinado não sai caro, né? Assim, e aí naquele momento ali ela me despertou, me trouxe o gatilho de algo que eu já tinha criado e combinado com ela, larguei o celular e falei, filha, desculpa, a mamãe agora está com você. E aí naquele momento ignorei o que eu estava fazendo, para que eu conseguisse dar aquele acalento para ela, dar aquele amor, aquela atenção exclusivamente para ela. Porque eu compensando aquilo, eu sendo a mãe presente ali, ela conseguiu entender que ela é importante, que eu tenho o meu trabalho que é importante para mim, e que existem os momentos que é só dela, os momentos que eu estou trabalhando, os momentos que eu vou juntar as duas coisas. Isso foi muito bacana, porque isso vai fazendo eu amadurecendo cada vez mais e entendendo que o equilíbrio e o combinado não sai caro. Isso é bom para todo mundo, porque Com foi bom para certeza. mim entender, para ela, né? E aí começa a fazer sentido, porque aí você vê, dá para fazer, dá para você colocar seus sonhos em prática, dá para você ser uma boa mãe, só que você decidindo as prioridades, você decidindo em que momento. E é uma coisa que você falou também, que eu já vejo sempre você fazer, esse momento do toque, do abraçar, do acalentar, de dar o beijo, de envolver ela no que a gente está fazendo. A Maria Luísa adora aparecer, né? E a questão das lives é incrível, que ela fala, mamãe, eu quero divulgar a sua live. E hoje ela até Eu fez, vi né? ela divulgando a Ela live. adora. Então, assim, é tão interessante quando a gente age dessa maneira e a gente explica, porque não adianta a gente simplesmente criar uma regra que envolve a criança e a criança não entende, no nosso caso, que temos filhos maiores, né? E a criança não entendeu o porquê. Nós temos que criar as regras, mas temos que explicar a importância para a criança entender. Por que a mamãe está trabalhando tanto agora? Ela falou, mamãe, você trabalha muito, você trabalha sábado, você trabalha domingo, você trabalha feriado. Qual o dia que vai ser o nosso dia? E aí, quando eu explico para ela a importância e por que esse período eu estou trabalhando mais, ela consegue entender. E aí ela não me cobra tanto e não fica tão ansiosa. Porque eu Isso crio uma aí, Diana. rotina, entendeu? Eu crio uma rotina para ela, eu E crio uma rotina nova. a gente tem a tendência de subestimar a compreensão delas, né? Daquilo que a gente faz, do nosso trabalho, do que tem importância. E quando a gente vive, né, experimenta o conversar, o dialogar, a gente percebe o quanto elas são capazes de compreender muito além do que a gente imagina, né? Elas Mas são muito muito. inteligentes. Karen, é impressionante. E sabe o que a Maria Luísa ainda faz? Eu ainda vou gravar escondido. Ela chega nos lugares e ela fala bem assim: você conhece a minha mãe? Porque ela acha que aparece na live, a gente é famosa. Porque aparece na televisão, Que aparece no fofa! celular. Aí ela chega nos lugares, ela fala assim: você conhece a minha mãe? Aí a pessoa fala: não, a minha mãe é famosa, você sabia? Você precisa conhecer o trabalho dela. Você sabe o que ela faz? Muito bom, gente. Ela faz as mulheres serem totalmente demais. Olha só, Você gente. precisa entrar Sensacional. lá na página da minha mãe. Aí eu fico olhando aquilo e aí eu me alegro com isso, porque eu consigo perceber que eu estou conseguindo transmitir para ela a importância do meu trabalho e o quanto Exatamente. isso pode ajudar outras pessoas. E tanto que ela entende, porque ela transmite na mesma forma e muitas vezes com a mesma empolgação que eu faço. Tanto que você percebeu os vídeos que ela grava aqui nos stories, eu não falo o que ela tem que falar. E ela fala, você que é fabulosa,
Você que é maravilhosa, linda. Ela até falou isso hoje. Muito bom, gente. Então, assim, ela entende, ela com 6 anos consegue perceber a importância do meu trabalho. E tanto que ela consegue entender que ela fala, eu estou ajudando a mamãe, eu estou aqui para divulgar a live dela. Então, acho que é isso. A gente, é o que você falou, não subestimar os nossos filhos, fazer eles fazerem parte da nossa rotina, de forma que eles entendam os valores que a gente quer passar para eles. Que é o que você falou. Quando a gente entende os nossos valores, a gente vive de acordo, tudo flui melhor. O meu principal valor também, inegociável, top dos tops, é a família também. E no meu caso é eu e a Maria. Então, ver ela agindo dessa forma, entendendo a importância, ela entendendo qual é o meu trabalho, qual é o meu papel de mãe, ela saber que ela é muito amada, que ela vai ser sempre prioridade na minha vida, independente que o trabalho é muito importante, aí começa a fazer sentido, sabe? Eu acho que é exatamente isso que você falou. E eu acho que essa é a maior dificuldade das mães. Muitas vezes subestimar os filhos, não envolvê-los, não, e eu estar numa live como agora. Se ela aparecer aqui, no meu caso especificamente, tá tudo bem, porque eu trabalho com mães. Então, ela fazer parte aqui da. É claro que eu não quero que o meu trabalho, esse bate-papo aqui, não tenha o resultado que eu espero. Então, eu já converso com ela antes da live, filhinha, é um trabalho da mamãe, é uma reunião. Então, se você for entrar, você tem que entrar calma, assim, sem barulho, porque tem uma outra pessoa assistindo. Então, quando você explica, quando você faz o teu filho entender a importância, as coisas realmente vão fluindo. E aí tudo vai se encaixando. E aí todo esse medo, toda essa insegurança, toda essa coisa de deixar o sonho para depois, você vai entendendo que não precisa. Só que é aquilo que você falou. Você tem que se conhecer, você tem que estar num processo de autoconhecimento, você tem que se investigar, você tem que saber o que você quer. Porque não adianta eu quero tantas coisas, mas não direciona, não se organiza, não planeja. Aí o que acontece? Criam vários conflitos, cria ansiedade em você, no filho, na criança e na família, e no E final você vira começa. uma salada mista. Nada E aquele acontece. sentimento, Diana, de que você não é capaz. Você começa a Exatamente. duvidar de Porque si daí mesmo. você não consegue o resultado esperado, Você e você acha começa. que você não é capaz. Tá me Exatamente. ouvindo? Você, Estou te ouvindo perfeito. você começa a duvidar da sua capacidade. Você começa a se sentir, né, uma péssima mãe, uma péssima empreendedora, enfim. Vira uma bola de neve, né? E é outra coisa importante também que vale falar, né, já que a gente está falando aqui num formato tão feminino, né, tão mulher, pílula, doula, que eu adoro esses seus termos, me sinto bem mulher, bem mãe, o termo já me acolhe. E eu acho que vale também a gente trazer que, enquanto mulheres, nós temos nossos períodos também de TPM, que a gente está com nossos hormônios aí mais oscilados. Então, acho que se respeitar também nesse momento enquanto mulher, que você fica mais sensível, que você fica mais estressada, que os teus pensamentos tem dias que eles vão estar mais lentos, dias que vão estar mais agitados, não pelo teu jeito de ser, mas por uma questão hormonal, por uma questão de você Exatamente. enquanto mulher, uma questão física, uma questão aí realmente de anatomia, de você entender que é o seu corpo pede. Então, isso também você tem que respeitar. E isso também é processo de autoconhecimento, que muitas mulheres não sabem nem quando está de TPM. E aí acha que tem a ver com o momento do estresse, do trabalho do filho. E não tem nada a ver com o filho, não tem nada a ver com o marido, não tem nada a ver com o teu trabalho, tem a ver com o teu corpo, que está ali Exatamente. reagindo de forma natural. E aí cabe a você Inclusive, se conhecer, eu né? fiz um post sobre isso, eu não sei se você viu. Não, esse eu não vi, mas eu quero ver. É um post, seu ciclo menstrual e a sua rotina. Eu coloquei nesse post como a mulher se sente em cada fase do ciclo menstrual dela e o que e aquele momento ali eu especifico, né, no que ela é melhor naquele momento ali, sabe?
o que ela deve priorizar em cada fase do seu ciclo, sabe? E você Isso é incrível, né? você alinhar isso, a sua rotina, ao seu planejamento, faz muita diferença, muita mesmo. Eu percebi, eu sofro muito com TPM. E eu percebi, me observando mesmo, que, assim, e eu vivo a TPM de uma maneira, assim, intensa mesmo. É muito difícil para mim. Eu estou, inclusive, procurando um tratamento, ainda estou em busca de um tratamento adequado que me ajude nesse processo. Porque eu viro outra mulher nesse período, sabe? E aí muda minha relação em casa completamente, muda minha relação comigo mesma. Então, se eu não me conscientizar de que eu estou nesse momento, eu vou achar que eu sou uma péssima mãe, que eu É botei tudo a estressada, que é perder. chorona. Isso, que eu botei tudo a perder, que eu sou uma fraca, enfim, né? Esses pensamentos que vêm e que se a gente não estiver mesmo uma consciência, a gente não se acolher, aprender a se acolher nesses momentos e a reconhecê-los, né? No nosso corpo, na nossa rotina, a gente acaba caindo, né? Armadilha, né? Nessas armadilhas, exatamente, entendeu? Então é realmente muito importante. E é exatamente assim, eu sempre falo que todo o processo de autoconhecimento, ele é mais amplo e mais profundo do que é só falado aí nas mídias. O processo de se autoconhecer, muitas pessoas levam só para uma questão do conhecimento geral, do conhecimento de você se aprimorar na tua profissão, de você saber do que você gosta. E é muito além disso. Eu acho que o primeiro estágio, isso eu falo porque eu passei também por essa descoberta, e por isso que até que eu entrei nesse assunto, que tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. O processo do autoconhecimento, quando você primeiro entende o funcionamento do teu corpo, da tua mente, do teu corpo físico, da tua anatomia, quando você entende tudo isso, enquanto mulher, agora eu estou falando, né? Quando você sabe o teu período de TPM, quando você sabe o teu período ali da ovulação, quando você sabe ali como você se comporta, igual você acabou de falar, em determinado situações, de acordo com as fases aí, né? Porque são 30 dias, mas a metade dele praticamente, a gente está num processo interno que não depende de você, que o teu corpo faz, pela natureza divina aí, pelo realmente o nosso corpo físico. Então, está fora do seu controle. Fora do seu controle, o teu corpo em funcionamento, mas está dentro do seu controle conhecer esse funcionamento. Porque a partir do momento que você conhece esse funcionamento, como você reage a esse funcionamento, tudo flui melhor como você agora. Você conseguiu identificar que neste período você precisa de ajuda. E muitas de nós precisamos. Eu falo assim, a gente só dá importância pelo que o corpo reage do que você conhece, que é uma dor de cabeça, que é um enjoo, que é uma sonolência. Isso você identifica. Mas a questão emocional, ela é mais intrínseca. Então, se você não se conhece, se você não se aprofunda, você confunde. Ah, eu estou com depressão. E você não está com depressão, você está com TPM. Só que uma TPM, por você não se conhecer, é o que você falou, muitas vezes você joga tudo para o alto porque você acha que você não está dando conta. Então, acho que o primeiro estágio é você se aprofundar no funcionamento do teu corpo. Eu falo assim, eu adoro esse período, eu gosto muito de escrever. E eu adoro esse período de TPM, que eu fico uma pessoa, uma máquina de processamento, assim, que eu fico 3 horas, eu escrevo um livro. De tanto que meu cérebro funciona, as inspirações, as ideias. Então, eu já sei esse período, eu coloco até na agenda, eu sei a data, assim, que isso vai acontecer. Então, naquele momento ali, tudo que envolve a escrita, tudo que envolve inspiração, eu pego aquele momento ali e deslancho e vou, e o negócio flui para um ano praticamente. Depois eu vou desinchando, claro. Essa é uma das características, Jana, a criatividade. Normalmente a gente, nesse período pré-menstrual, a gente tem a tendência de fazer aquilo que a gente passou o mês todo adiando, sabe? Exatamente. É um período ótimo para isso. E olha que você vê, né, o quanto nós mulheres somos beneficiadas
e a gente não aproveita da máquina que nós temos, dos benefícios que nós temos, por falta de se conhecer. Tudo a gente fala, 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 gira, e tudo volta para o quê? Autoconhecimento. Então, a partir do Exato. momento que a gente entende que tudo depende única e exclusivamente de nós, de nos conhecermos, de parar de ter medo, de se aprofundar, de entender suas limitações, seus medos, ressignificar muitas coisas para poder dar o próximo passo, conhecer o seu corpo, conhecer a sua mente, usar isso a seu favor, igual você falou da criatividade. Use a seu favor. E assim, é tão bacana isso que eu vou dar um exemplo assim real, porque às vezes a gente falando, só dando exemplo fictício ou só dizendo da importância, fica mais difícil da outra pessoa entender. Então a gente traz para a realidade. Igual você falou, quando você escreveu Pílula Materna, você estava no teu momento de dor ali, de acolhimento, o que você gostaria que fizesse com você. Então aquilo fluiu de forma verdadeira, de dentro para fora. Eu, com esse período, sabendo, né, que esse período eu fico muito mais criativa, muito mais acelerada no sentido de produtiva, acordei um dia, 4 horas da manhã, que eu estou acordando para dar remédio para Maria. Surgiu ali naquele momento, eu vi um trecho de uma coisa, uma linha, me trouxe 50 insights de novos conteúdos. 50. Aí eu aproveitei o seu post maravilhoso de apps aí, aplicativos, do Anotações, baixei na hora, eu já tinha lido seu post, lembrei, baixei, e enumerei todos eles. Estavam ali. Porque meia hora depois, já não era a mesma inspiração, já não era mais a Exatamente. mesma pegada, os insights eram naquela hora. Acontece. Então, é exatamente isso também. Muitas vezes você deixa de aproveitar as oportunidades, de trazer coisas muito bacanas que poderia ser um sucesso para você por não estar preparada. Por não ter o conhecimento, você deixa passar. Então, se eu não tivesse, já não tivesse nessa busca de autoconhecimento, de me conhecer nesse período, de estar buscando novos conhecimentos, o teu perfil, para mim, faz muito sentido, porque eu sou uma mãe empreendedora. Então, eu fui lá, peguei uma informação que você trouxe de muita validade para mim, que eu não sabia. Então, quando aconteceu, eu estava preparada. Por eu estar preparada, surgiram novas 50 ideias, que essas 50 ideias já me poupou aí 30 dias de conteúdo. Que eu não preciso ficar me matando, eu só preciso desenvolver a Por quê? Porque escrita, porque a ideia ela já existe. você entendeu que esse é um período que você não é para você ignorar, é para ele ser De jeito explorado, para nenhum. ele ser bem utilizado, Exatamente. sabe? E a gente Exatamente. passa a ver, quando a gente considera o nosso ciclo, né, quem nós somos, o nosso feminino, a gente para de ver, por exemplo, a menstruação, né, o ciclo menstrual, como resumido a cólica Dor de e sangue, cabeça sabe? e humor Não é só estressada. isso. Tem muito mais que isso, como tudo na vida, né? Tem os dois lados, os benefícios e os desafios, né? Exatamente, exatamente. E, gente, é muito maravilhoso, como você falou assim, é um presente ser mulher. Ser mulher é um presente, gente. É maravilhoso ser mulher, sabe? E eu valorizei muito mais isso, assim, depois desse meu processo, sabe? De me entender como pessoa, quem é a Karen, né? O que é importante para Karen, sabe? Do que a Karen precisa. Tem até, eu vou até trazer um exemplo assim básico da minha vida. Hoje eu moro em Porto Velho, mas eu sou carioca. E a gente se mudou para cá, o meu marido é militar, então a gente, de tempos em tempos, nós somos transferidos. E eu morava num apartamento grande que eu gostava, mas assim, ainda não era um lugar onde eu me sentia no meu lugar, sabe? Eu me sentia um pouco presa naquele apartamento. E pelo fato de eu trabalhar em casa, isso se agrava ainda mais, né? E aquele apartamento não tinha a cor da parede que eu gosto. Então, eu tive, durante o tempo que eu morei lá, eu tive até dificuldade de decorar ele, sabe? E aí, quando a gente foi transferido, né, que a gente entrou nesse período de procurar casa, apartamento, enfim, eu entendi, eu já tinha entrado nesse processo, né, do autoconhecimento, dessa busca.
de, de, de me enxergar. E eu sabia que tinha algo inegociável para eu poder escolher ali o apartamento ou a casa que a gente ia morar. Ela precisava ter iluminação e eu não queria ser cercada de muro. Eu não queria. Então, é um exemplo básico, mas é algo que eu não sabia antes a meu respeito. Eu percebi que isso era algo, era uma condição para mim necessária, eu preciso. Por quê? Porque por muito tempo eu vivi meio depressiva naquela antiga casa, Diana. E eu não sabia o porquê. Eu não sabia o porquê. Eu me sentia muitas vezes assim, sabe? Depressiva mesmo. E eu não entendia. Hoje eu consigo claramente entender que era o ambiente. Eu me sentia aprisionada lá, né? Então, quando a gente se mudou, eu falei, olha, eu preciso de claridade, eu preciso de luz e eu não quero um muro. Eu quero ver, eu quero ter visão das coisas, das pessoas, da paisagem, da lua, do sol. Eu preciso disso, né? E aí, outro dia a gente estava conversando sobre uma possível mudança novamente. E eu lembrei disso porque eu estava falando sobre isso com meu marido. Olha, isso aqui para mim é inegociável. Eu preciso disso aqui na residência que a gente for morar. Então, e isso acontece com outras áreas na nossa vida. Quando a gente busca o conhecimento, se conhecer, a gente começa a entender o que a gente precisa, porque cada um tem a necessidade de alguma coisa, né? Que pro outro pode parecer bobagem, né? Mas para você é algo importante que você precisa para se sentir melhor, para se sentir viva, para se sentir em movimento, né? Então, é muito interessante isso. Trouxe isso como exemplo E esse porque é eu acho muito que bacana vale. o que você traz. E eu acho que não existe que é bobo ou não. É o que você falou. Está muito da sua individualidade, do que é importante para você. Porque, assim, a partir do momento que você se permite se aprofundar e se conhecer nas pequenas coisas, faz toda a diferença. Porque muitas vezes você acha que só as grandes coisas vão mudar a sua vida. E não, as pequenas coisas fazem toda a diferença. E Começa talvez por façam elas, né? mais diferença, exatamente, talvez façam mais diferença até do que as que são visíveis. Porque as que são invisíveis é que talvez seja a chave para dar a É virada verdade. aí completamente na sua vida. Seja para a tua questão profissional, seja na tua questão de segurança enquanto mãe, seja para o teu casamento, seja no que for. Porque quando você presta atenção nos pequenos detalhes, você começa a perceber as coisas invisíveis que você não conseguia ver. Porque quando você não se conhece, é exatamente você entrar, a Carol até deu um exemplo na live dela de autoconfiança, do filho que tinha medo de escuro. Por que você tem medo? Porque você não consegue ver. Então você, a Aham. partir do momento que você começa a se permitir acender um abajur primeiro, depois você vai e acende a luz principal, depois você coloca o holofote, e aí você vai se ver brilhando. Porque enquanto você está apagado, enquanto você está cego ali, só no abajur, você não consegue desenvolver, se permitir algo novo, florescer, crescer, crescer como pessoa, como mãe, como esposa, como profissional. Mas para isso, primeiro você tem que tomar a decisão de que as pequenas coisas também são importantes. E talvez sejam a chave. Então, acho que o primeiro passo realmente é querer, decidir e fazer, sem medo. Porque se você não se descobrir, não tentar, e que seja o que a gente está falando, se você não se olhar para esse teu processo, que é teu corpo, é único, exclusivo seu, ninguém mais, nem a tua ginecologista vai saber mais do que você, e ela é profissional formada. Você é a pessoa mais importante para saber como você funciona. Por mais que aquela profissional é especialista, você é especialista da sua vida, do seu corpo, das suas decisões, do que é Isso bom, mesmo. do que é confortável, do que vai fazer você ser uma pessoa melhor. Então, acho que é isso que a gente está falando, né? A ajuda, ela é importante, mas o querer, ele é tão importante quanto. Eu não sei como é que está nosso tempo, né? Que está sendo um papo tão gostoso, tão maravilhoso,
Eu não sei, já são 7, vai dar 7h30 para não cair, a gente está aqui falando. Mas tá um papo incrível, eu acho que vale até uma live aí depois, falando aí do sagrado feminino, que é algo também que a gente fala pouco, mas que tem tudo a ver até com esse funcionamento da gente não se conhecer e por conta disso deixar muita coisa passar, que fazem a ligação no seu ser como mulher, como mãe, como profissional, você que é doula aí de mães empreendedoras, acho que faz muito sentido, quem sabe, em uma próxima live falar e aprofundar mais sobre isso. Sim, sim. Eu acredito que a gente está num tempo aí praticamente esgotando. Foi maravilhoso estar Foi sim, contigo, Jane. maravilhoso esse bate-papo, que delícia que eu queria ficar aqui. Eu estou me sentindo acolhida, abraçada. Se essa é a ideia do teu projeto, já me sinto, já quero fazer parte, faz muito sentido para mim a forma como você aborda, o teu posicionamento, a forma como você fala, teu jeito criativo, teu jeito acolhedor. Com certeza faz sentido para mim fazer parte do teu projeto. Quero dizer que já sou uma admiradora e eu não perco um conteúdo teu. Eu acho que você está numa linha muito decidida aí da tua persona, eu me encaixo super. E assim, eu digo para você, eu não passo um dia sem ler um post seu. Nossa, Às Jane. vezes, às vezes eu curto só e não comento por uma demanda também de Aham. postagem que a gente está tendo, eu estou me adequando em algumas coisas, mas eu quero te dar esse feedback. O teu trabalho é incrível, as tuas postagens são perfeitas, o conteúdo faz muito sentido para mim, que sou mãe empreendedora. Eu acho que você usa a palavra certa, você usa o gatilho certo e traz aí um duplo sentido de palavras que para mim fazem muito sentido. Então, assim, eu me senti super acolhida no momento de ontem com o teu texto. Eu li ele pelo menos umas 4 vezes. Ele me inspirou, inclusive, ao meu desabafo. Então, quero te agradecer. Gratidão por ser essa mulher incrível, essa mulher totalmente demais, que eu nem te conheço, mas já admiro. O seu trabalho é fantástico. Gratidão Ai, pelo não seu vai me fazer tempo. chorar aqui, não. E que honra, sério, que honra poder estar aqui. Ontem, para mim, foi bem difícil. E, assim, gratidão pelo seu trabalho, pelo que você escreveu, porque foi maravilhoso. E você vai brilhar muito, já está brilhando, e quero te dar os parabéns, assim, quero te agradecer por essa live maravilhosa. E que esse choro seja um choro de recompensa, que está valendo a pena cada madrugada, cada noite, cada momento, menos tempo com teu filho, com teu marido, que você já está colhendo o fruto dele, que eu já te falo por mim, como tua cliente. Você já está colhendo fruto porque você transmitiu exatamente tudo que você falou. Eu estou te falando como cliente agora, como mãe, que é tudo que você está querendo passar, transmitir, eu te falo pelo outro lado. Você conseguiu. Então, parabéns, trabalho lindo. Obrigada Eu por vou você deixar dizer você isso. agora, se despedir também. Tá, eu quero agradecer também as mamães que estão aqui nos assistindo, que elas entrem lá no Sim. perfil da Karen, se inscrevam no link da bio, e agradecer mais uma vez, porque cortou logo no início, todas as pessoas, todas as mamães, todas as novas mães que se conectaram comigo nesse período. Agradecer aí as orações, o carinho comigo enquanto mãe, e acho que a gente está no caminho. Juntas somos mais fortes. Quando a gente entende isso, que uma mãe ajudando a outra, somos muito mais fortes, muito mais mulher, faz mais sentido. E não tem ninguém querendo passar por cima de ninguém, independente se a gente tem o propósito muito parecidos. Sempre vai ter algo diferente, sempre vai ter algo a acrescentar, como você está tendo para a minha vida. Gratidão a todas, em especial a você que está comigo agora nesse momento da live. Vou deixar um tempinho para você se despedir, porque eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim. Diane, eu quero te agradecer, né, mais uma vez pelo convite, te agradecer por esse feedback, por esse abraço que você acabou de me dar, né? Eu sempre digo assim, quando alguém vem me falar isso, sabe, me dar esse feedback, eu sempre digo isso. Obrigada por você me dizer isso, né? Você não sabe a importância que tem quando eu recebo algo assim. É uma confirmação, né? É uma recarga, sabe? Turbo na bateria para poder continuar. E porque às vezes a gente duvida, assim, né? Eu costumo dizer que
A nossa identidade é aquilo que a gente é na maioria dos nossos dias. Mas vão ter os dias que a gente vai se sentir mais fraca, que a gente vai estar mais devagar. Esses dias, eles vão existir mesmo. E receber um feedback desse, assim, para mim, tem uma validação muito grande mesmo. Muito grata a você. Muito grata às pessoas que estão aqui na live, como você falou, as pessoas que me acompanham, as mulheres que também te acompanham, né? Essa troca que a gente permitiu com que elas também fizessem ampliar essa rede. E é incrível o trabalho que você faz, né? Foi o que eu falei para você naquele comentário. Falar para mulheres, né? Se dedicar a servir outras mulheres é incrível, é lindo, né? E vai ser sempre muito mais, Diana, do que ter só um negócio, do que monetizar. É muito mais do que isso, né? Com certeza. Tem um propósito gigante Muito de além. levantar mulheres, sabe? Com certeza. E a gente fala de liberdade emocional, né? E isso é o mais importante. Se você não tiver... Não tem preço, não tem preço. Se você não tiver uma liberdade emocional, se você não se sentir livre com você mesmo, você não tem liberdade para mais nada. Não adianta ter liberdade financeira, não adianta ter liberdade geográfica, não adianta nada disso se você não tiver a liberdade emocional. Então, eu quero te agradecer por isso e dizer que foi assim, aquele post foi um presente para mim ter te encontrado ali, né? Foi a pessoa certa, na hora certa, para falar também para as pessoas certas, né? Então, nada é por acaso. Incrível. Vamos, com certeza, marcar outra live, né? Sentir uma conexão, gostei dessa nossa conexão e pode vir muito mais coisas, né? Fluir muito mais disso. Eu acho que a gente tem muito para acrescentar aí, como a gente falou, né? Eu acredito muito nessa conexão, nessa troca que a gente se envolveu aí, as novas mulheres que estão se juntando, se unindo ao nosso círculo, e as novas as que estão nos assistindo. Quem está aqui assistindo ou nos conectando umas com as outras, tem um propósito, tem um porquê. Talvez no primeiro momento a gente não entenda. A gente acha só que foi uma iniciativa. Mas por trás dessa iniciativa, tem tantas outras coisas sendo trabalhadas, tantas outras coisas que vão ser transformadas que a gente não faz ideia. Então, acho que quando a gente se permite isso e a gente cria essa conexão de coração, sem nenhuma outra intenção, as coisas acontecem. Então, nada é por acaso. Eu te agradeço mais uma vez. Eu vou salvar essa live lá no GVT. Depois quem não assistiu, corre lá para assistir. E aproveite para encaminhar para outra mamãe que merece assistir isso. Com certeza, é verdade. Um beijo grande. Diana, uma ótima noite. Já te admiro, tá bom? A sua força. Achei sensacional permanecer de pé para fazer essa live. Até desconfiei de que, de repente, sim, por uma necessidade, teríamos que desmarcar, mas foi muito legal, assim. Aprendi com a sua atitude. E eu vou falar mais. Foi o que eu te falei antes. Até do hospital eu ia fazer essa live. Com a minha filha no colo eu ia fazer. Porque fazia muito sentido para mim. E se a nossa ideia, através dessas lives, é impactar, transformar, inspirar outras mães na maternidade real, porque é isso que eu quero transmitir, o que você quer transmitir, a maternidade real, é exatamente isso. Eu estava num momento delicado, é claro, eu sabia que dentro das condições era possível e que dentro do meu propósito faria mais sentido ainda levar para outras mães dentro daquela situação. E que eu não podia deixar, tinha que ser hoje. E deu certo. Então, gratidão. Foi como tinha que ser. Que deu, né? Mesmo depois da gente travando, deu certo, porque tinha que ser, né? Deu certo. Um beijo grande, Karen. Beijo grande às mulheres e às mamães aqui que assistiram. Um beijo a todas. Tchau, tchau.